Nosso cordial boa noite a todos. É um prazer estar com vocês para mais um estudo nesta sexta-feira, mais um estudo da Palavra de Deus. E às vezes eu digo o seguinte em relação à Bíblia, a Palavra de Deus: a gente age com ela, depois de deixar de usá-la um tempo, a gente age com ela na base do não vi e não gostei. Agora, quanto mais você usa, mais você aprecia, mais você gosta. É que nem um poço, aqueles poços de antigamente. Quanto mais água se tirava, mais limpa, mais cristalina a água ficava. A Bíblia sempre é uma água cristalina, mas quanto mais você usa, mais o Espírito Santo tem oportunidade para lhe falar, mais sentido faz para a sua vida, mais você se sente e é, de fato, alimentado. E o estudo de hoje é da primeira carta de Pedro, o capítulo 4, penúltimo capítulo, e nós poderíamos colocar o título como A Vida na Perspectiva do Fim. E eu tiro esse título do versículo 7, 1 Pedro 4, 7, onde o apóstolo escreve: o fim de todas as coisas está perto. Portanto, aí vem uma série de recomendações, né? Nós estamos numa época muito difícil, não precisa nem falar disso. A Bíblia fala que a peste ou as doenças, uma grande doença, é um dos grandes sinais do fim, de que o mundo está agonizando. Uma das consequências da peste, de uma doença global, também é a fome, que pode atingir muitas pessoas. São tudo sinais do fim. Uma outra coisa que nós temos que refletir é que, por natureza, nós somos todos muito tentados pelas paixões da carne, para qualquer tipo de pecado, os prazeres da carne, mas uma das grandes tentações também é o materialismo. Um dos grandes medos das pessoas não se refere apenas em relação à sua saúde, à sua vida, se refere aos seus bens materiais, o medo de perder muitas coisas. E nós cristãos, nós somos conclamados a vivermos em toda e qualquer situação, mesmo nas situações mais difíceis, e essas que nos provam e nos fortalecem, na verdade, na nossa confiança em Deus, nós somos convidados a continuarmos a viver, na medida do possível, a dita vida comum do lar. Os casais se respeitando, se amando, pais e filhos se dando bem, uns ajudando os outros, patrões e empregados, mesmo que as relações estejam difíceis, mesmo que isso gere eventualmente até em desemprego, mas na medida do possível, que vivam da melhor forma possível. Ou seja, no estado em que a gente se encontra, a gente sempre tem oportunidade de amar o próximo, de demonstrar assim que a gente ama a Deus. O mesmo vale em relação às autoridades constituídas para o nosso bem. As autoridades também são imperfeitas e por isso precisam muito das nossas orações. E por falar em oração, no nosso texto também o apóstolo Pedro fala que na iminência do fim nós somos convidados e instados a orarmos fervorosamente. A oração também é um grande exercício da fé e a gente se perde muito facilmente, ou a gente fica repetindo sempre a mesma coisa, ou a gente ora sem fé. Enfim, a gente volta e meia tem problemas na questão da oração. Mas na oração nós devemos derramar o que vai no interior, abrir o coração para Deus, colocar tudo diante de Deus, confiante que em nome de Cristo Ele vai nos atender, fazendo sempre o que é melhor para nós. Muitas vezes acontece, a gente começa uma oração totalmente preocupado, a gente se larga, por assim dizer, no colo de Deus, e daí no final sente um bem-estar, um alívio, que nos lembra Ana,
Ana, a mãe de Samuel, ela que primeiro não podia ter filhos, ela pedia um filho a Deus. E aí, uma vez num templo, o sacerdote Eli viu que ela ficou falando com Deus, e depois, finalmente, o seu semblante não era mais triste. Quer dizer, ela descarregou tudo no colo de Deus. Essas são algumas considerações gerais que eu gostaria de fazer, né? E agora, entrando no texto propriamente dito, como eu sempre digo, eu disse semana passada, não lendo todos os versículos, comentando todos, porque o nosso tempo também é curto, mas sempre tentando dar alguns destaques. A primeira parte, os versículos 1 a 6, vivendo na iminência do fim, né? O apóstolo o apóstolo Pedro, ele nos diz que nós não devemos viver de um jeito, mas viver de outro. Assim como aqueles cristãos recém-convertidos na vida como gentios tinham um tipo de vida, e agora eles deveriam ter um outro tipo de vida. Lembrando o seguinte, que nós temos que viver uma nova vida, porque Jesus morreu e ressuscitou para termos uma nova vida. Isso está no capítulo 3, versículo 18. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Pedro dá alguns exemplos no versículo 3 do que deve ser abandonado. E ele fala claramente, diretamente, tipo assim, nós poderíamos dizer: quer que desenhe, deixem a imoralidade, os desejos carnais, as bebedeiras, as orgias, a embriaguez nojenta da adoração de ídolos. Imoralidade, desejos carnais, bebedeiras, orgias e adoração de ídolos. Imoralidade sexual, sempre as pessoas são tentadas nisso aí. Orgias, bebedeiras. Olha, tem muita gente que não está conseguindo ficar em casa, reclama muito, porque na verdade gostaria, por exemplo, de sair da noite e fazer coisas que desagradam a Deus e agradam apenas a si mesmo, ao seu próprio corpo, seus prazeres carnais. Muita gente protesta dizendo que eu perdi a minha liberdade. Ora, liberdade para pecar não é liberdade, é libertinagem, é escravidão do pecado. Agora, nós procuramos viver diferente e podemos ser insultados por isso, deixando esse tipo de vida de lado. É o que o Pedro também nos diz. Por sermos cristãos, nós somos insultados, mas por sermos cristãos crentes em Cristo é que nós somos salvos. Aí nós passamos para uma segunda parte, as virtudes e as obras dos cristãos. Pedro fala que nós temos que viver praticando o bem, porque não podemos ter uma falsa segurança. Falsa segurança seria assim: eu creio em Cristo, Cristo é meu Salvador, me perdoa todos os pecados, o que é verdade, e Ele me dá a vida eterna de graça, é verdade. E aí ficar descansando na sua vida, não se interessando no bem-estar do próximo. Então ele dá algumas dicas numa vida de oração, em oração fervorosa com Deus, estando em comunhão com o Pai. Vivam como? Ele dá 3 dicas até o versículo 11. Amem sinceramente uns aos outros, pratiquem a hospitalidade e como viver em comunidade. Amem uns aos outros, pratiquem hospitalidade e vivam entre vocês na igreja, de fato, como irmãos. Amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos ou todos os pecados. Amar é precisar pedir perdão, porque nós somos pecadores. Havia uma música nos anos 70, uma música romântica que dizia romanticamente que amar é nunca precisar pedir perdão. É uma mentira.
Amar é precisar perdoar, né? Pedir e dar perdão, porque nós somos pecadores, não conseguimos deixar de pecar, tá? Sempre tendo o bem-estar do próximo em mente. Pratiquem a hospitalidade, recebam uns aos outros nas suas casas. Isso foi dito no contexto de perseguição. Muitas vezes as pessoas tinham que abandonar tudo, ou eram expulsas de casa, ou seus bens eram confiscados por serem cristãos, então deveriam ser acolhidos. E hoje, numa pandemia, quando se pede que cada um fique em casa, como praticar hospitalidade? Eu acho que de forma mais indireta, através da mídia, por exemplo, que está à nossa disposição. O celular, né? Através do celular, por exemplo, nós entramos em contato com todo mundo, tentando ajudar as pessoas, aconselhando-se mutuamente. Tem muita gente doente, que sofre doenças, tem muita gente, inclusive, enlutada, mas também temos que lembrar a seguinte: tem muitas alegrias que têm que ser compartilhadas também. Se a Bíblia diz, em tudo dai graças, também tem esse aspecto. Não é só tristeza, não. A vida cristã é uma vida sob a cruz, que deve ser carregada alegremente, mas tem muitos motivos claros no aqui e agora para compartilhar alegria, praticando a hospitalidade entre nós. E sobre a vida em comunidade, a vida na igreja, daí ele dá pelo menos 2 exemplos. Alguns que pregam e alguns que servem devem fazer o melhor possível. Os que pregam o evangelho, os que ensinam o evangelho, de todas as formas, envolvidos com o ensino nas mais diversas faixas etárias, nos mais diversos púlpitos. E aqui esse estudo bíblico não deixa de ser um púlpito também, que façam o melhor possível, sejam servos de Cristo, para que o Espírito Santo possa agir através deles. E ele age através dessas palavras também. E aqueles que servem, servir bem de diaconia, os mais diversos tipos de serviço, aí todos os membros, toda a igreja está envolvida, né? Que façam isso sempre da melhor forma, porque isso são dons, são capacidades que Deus dá, sempre em benefício do nosso próximo. A terceira parte do nosso texto, agora até o final, Pedro diz que nós participamos dos sofrimentos de Cristo, somos parceiros dos sofrimentos de Cristo. Ele começa isso com meus amados, com muito carinho, mas ele fala claramente para eles, né? Meus amados, imitem a Cristo, sigam a Cristo. Sabe, o amor de Cristo, a sua paixão, agora nós estamos na Quaresma, meditando na sua paixão, no seu sofrimento por nós. Vocês são seguidores dele. Não estranhem, por exemplo, se vocês são perseguidos por causa da fé que vocês têm. Jesus diz em Mateus 5,11, nas bem-aventuranças, felizes são vocês quando os insultarem e perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Vocês são felizes se vocês são difamados, caluniados ou perseguidos por causa do meu nome. Pedro também vai dizer aqui que nós não devemos sofrer por sermos pecadores, por causa do pecado. Aí nós estamos sujeitos ao castigo de Deus, né? Temos que combater o pecado. Mas se nós sofremos aquilo que nós sofremos por causa da nossa fé, a zombaria, a gozação que nos desanima, né? Recebam isso, inclusive, com alegria espiritual dentro de vocês, porque o Espírito Santo está com vocês. Vocês glorificam assim a Deus, porque vocês são seguidores de Jesus também no sofrimento. Resumindo, vocês sofrem como cristãos. Não sofram por causa do pecado, ele dá alguns exemplos no versículo 15.
ninguém sofra como assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, falar mal dos outros, né? Azucrinar a vida dos outros, por assim dizer. Não sofram por isso. Mas se vocês sofrerem por agirem direito, por serem seguidores de Jesus, então não se envergonhem disso. Pelo contrário, alegrem-se. E saibam também que o fim de todas as coisas está próximo. Esse sofrimento, ele é encurtado, né? É natural que vocês vão sofrer, mas esse sofrimento, não se apavorem, ele é encurtado. Em 1 Coríntios 10, 13, também diz que ninguém de nós é tentado, né? Ninguém de nós é tentado e ninguém sofre além das suas forças. O tempo do sofrimento, ele é encurtado. Deus nos salvou sem o nosso auxílio, escreveu certa vez o reformador Martinho Lutero. Deus nos salvou sem o nosso auxílio, por a graça dele em Cristo. E sem o nosso auxílio, ele nos levará no final para junto de si. Mas ele também eu acrescento, ele nos auxilia no dia a dia para carregarmos as nossas cargas. Então, recebamos com gratidão cada dia, como Deus nos manda, e peçamos com fé a assistência de Deus, do poder de Deus, do seu Santo Espírito, para vivermos tranquilamente cada dia. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado por mais esse estudo da Tua Santa Palavra. Senhor, perdoa-nos quando nós caímos na tentação ou caímos em pecado, quando nós sofremos por causa do nosso pecado. Isso é justo, Senhor, sofrer por isso. Mas nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão. E uma vez que nós vivemos sempre na iminência do fim, perdoa, Senhor, assiste-nos com Teu Espírito Santo para vivermos confiantes em Ti, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Em nome e por amor desse Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Até o próximo estudo. Boa noite.